Olá, estudantes! Eu sou o professor Raul Queiroz, de Língua Portuguesa. Pupilos, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos nos aprofundar em um assunto essencial para interpretação e produção de textos, as diferenças e semelhanças entre cantigas e parlendas. Vamos lá? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. Pupilos, eu tenho certeza de que você já cantou ou já escutou essa canção, não é mesmo? Ela faz parte do nosso cotidiano, principalmente na infância. Ela é chamada de cantiga de roda ou ciranda. A cantiga é uma música para ser cantada em uma roda, geralmente usada em brincadeiras. Entre suas características, há o uso de linguagem simples, escritas em versos com palavras que permitem repetição e ritmo, por serem cantados em brincadeiras infantis. Mas se é escrita em verso, prof, qual a diferença em relação ao poema? Queridos, há semelhança no formato, versos e estrofes, mas há diferenças em suas funções e na forma de expressá-los. Como já vimos, as cantigas têm uma melodia específica e são feitas para serem cantadas em grupo, enquanto poemas são composições literárias escritas em versos e podem ser lidos em voz alta, mas não necessariamente cantados, ou seja, são mais focados na expressão escrita de ideias, emoções e imagens. Vamos observar alguns exemplos para entender melhor. Primeiro trecho de um poema da Ruth Rocha, O Direito das Crianças. Toda criança no mundo deve ser bem protegida, contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Vamos agora a uma cantiga. Pombinha branca. Pombinha branca, o que está fazendo? Lavando roupa pro casamento. Vou me lavar, vou me secar, vou pra janela pra namorar. Passou um moço de terno branco, chapéu de lado, meu namorado. Mandei entrar, mandei sentar, cuspiu no chão, limpa aí seu porcalhão. Opa! Perceberam a diferença entre a leitura do poema e da cantiga? O poema foi declamado, ou seja, recitado, enquanto a cantiga foi cantada. Além disso, geralmente a cantiga tem um teor narrativo, ou seja, conta uma história ou pode apenas ser ritmada para ser usada em brincadeiras infantis. Já o poema possui uma preocupação com o conteúdo a ser transmitido ao leitor e que trata de temas diversos. Até aqui tudo tranquilo? Então vamos seguir. Dentre os textos em versos temos também as parlendas. Pupilos, as parlendas são rimas infantis que fazem parte da literatura popular oral e do folclore brasileiro. Geralmente são usadas com a intenção de explorar a imaginação na hora de brincadeiras de roda, por isso são divididas em algumas classificações. Acompanhem comigo. As parlendas de tirar são usadas para sortear o início de um jogo ou brincadeira. Vejamos um exemplo. Unidunite, salamé, mingue, um sorvete colorê, o escolhido foi você! Já as parlendas de pedir exploram pedidos de ajuda, em geral dedicadas a santos. Observem. São Brás, mãozinhas para cima, cabeça para trás. São Brás, não precisa afogar, na panela tem mais. Ou seja, a parlenda é usada para pedir algo ao santo e por isso a ideia de oferecer o que há na panela. Por fim, temos as parlendas de arreliar, que desafiam ou provocam alguém usando humor. Por exemplo, Esso, nosso time é um sucesso. Osso, nosso time é um colosso. Aço, o seu time não tem espaço. O que é colosso? Colosso é aquilo que detém grande poder
importância e influência. Bacana, não é, pupilos? Eu tenho certeza que vocês já usaram ou já ouviram essas parlendas em algum momento. Queridos, as parlendas são parte da cultura folclórica e podem ter várias finalidades, desde entretenimento até auxiliar na aprendizagem de linguagem e memorização. E como elas têm rima e repetição, tornam-se fáceis de serem lembradas e recitadas. Bom, foram muitos versos por hoje. Vamos recapitular nosso estudo? Os gêneros textuais poema, cantiga e parlenda têm em comum a escrita em estrofes e versos. Mas entre suas diferenças estão a pronúncia da leitura e o objetivo sociocomunicativo. O poema é declamado e tem por finalidade desenvolver emoções ou narrativas em seus versos. A cantiga é cantada e tem como objetivo fixar o aprendizado a partir de rimas. E a parlenda também é recitada ou cantada e é utilizada para treinar a memorização em brincadeiras. Pupilos, agora que vimos como identificar as cantigas e parlendas, vamos a uma questão modelo? Leia o texto para responder a questão. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó, lencinho na mão, caiu no chão, moça bonita do meu coração. 1, 2, 3. Queridos, entre as características das parlendas, nota-se no texto o uso de: letra A, uma linguagem técnica. Letra B, versos ritmados com repetição sonora. Letra C, versos que exploram a linguagem denotativa. Letra D, diálogo entre personagens. Então, pupilos, vamos analisar essa parlenda com atenção. Sabemos que as parlendas são versinhos usados em brincadeiras infantis e, por isso, costumam ter uma linguagem simples, sonora e divertida. Agora pensem comigo, será que esse texto usa uma linguagem técnica, cheia de termos complicados e específicos de uma área? Não parece, né? As palavras são comuns do nosso dia a dia, como tia, avó e mão. Por isso, eliminaremos a letra A. E a alternativa C? Ela fala que os versos exploram a linguagem denotativa, que é aquela usada no sentido literal. Mas olhem bem, quando a parlenda diz moça bonita do meu coração, isso tem um tom mais afetivo, simbólico, típico da linguagem conotativa, que expressa sentimentos e imagens. Então essa opção também não combina com o texto. Podemos eliminar a letra C. Já a letra D sugere que há um diálogo entre personagens, mas não vemos ninguém conversando com outra pessoa, nem perguntas e respostas acontecendo. O texto não apresenta falas de personagens, por isso, também descartamos a D. Agora, observem os versos. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó. Percebem como a repetição de sons? Isso dá ritmo à leitura e facilita a memorização. Uma marca forte das parlendas. Essa repetição sonora e a musicalidade dos versos são características típicas desse tipo de texto. Por isso, a alternativa correta é a letra B. Agora que já estudamos sobre cantigas e parlendas, é hora de praticar! Bom exercício para vocês! Olá, bonitos e bonitas! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. E a dica de hoje é sobre como nós fazemos para entender cantigas, músicas e outros textos do nosso dia a dia. Escutem só! Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. E aí, bonitos? Vocês sabem aonde escutamos essa música? Isso mesmo! Nas brincadeiras de roda são as nossas famosas cantigas. Essa música foi feita para divertir e ser cantada em grupo. Percebemos isso pela forma dela. Tem rima, repetição, ritmo e uma melodia bem fácil de decorar. Então, anotem aí, bonitos. Para entender uma cantiga, uma música ou outro texto do dia a dia, precisamos pensar em 3 coisas. Para o que ela serve, a finalidade, o contexto em que ela aparece, a situação e qual é o tema, do que ela fala.
Essa foi nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Leia a cantiga de roda. Marcha, soldado. Vamos lá, hein? Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal. Acode, 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 a bandeira nacional. E aí, meus queridos, qual característica da cantiga de roda está presente no texto? Letra A, letras longas e ausência de rima. Letra B, versos que exploram palavras oxítonas. Letra C, versos rimados e repetitivos. Letra D, versos em línguas estrangeiras. E agora, tempo na tela! Bom, queridos, observem que essa cantiga de roda é cheia de ritmo e muito conhecida nas brincadeiras infantis. Agora pensem, será que esse tipo de texto tem letras longas e ausência de rima, como diz a alternativa A? Claro que não! A cantiga é curta, objetiva e repleta de rimas que ajudam a criar a musicalidade. Então, podemos eliminar a letra A. E a alternativa B? Ela fala que os versos exploram palavras oxítonas. Mas olhem só o texto. Não há um foco especial nas palavras oxítonas, e sim na construção de versos curtos e rimados, que criam ritmo e facilitam a memorização. Por isso, também podemos descartar esta alternativa. Agora, será que os versos estão em línguas estrangeiras, como sugere a letra D? De jeito nenhum! A cantiga é toda escrita em língua portuguesa, pois faz parte da tradição oral brasileira, passada de geração em geração. Logo, a alternativa D também deve ser eliminada. Então, chegamos à conclusão de que essa cantiga possui versos rimados e repetitivos. Essas características ajudam na memorização, criam musicalidade e fazem com que a cantiga seja muito usada nas brincadeiras infantis. Por isso, a alternativa correta é a letra C. Pupilos, para a próxima questão, tem como texto base a seguinte cantiga de roda. O cravo brigou com a rosa. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Agora, vejam só. O verso que revela uma consequência da confusão inicial é: letra A, o cravo brigou com a rosa. Letra B, debaixo de uma sacada. Letra C, e a rosa foi visitar.
Letra D, o cravo saiu ferido. Tempo na telinha. Prestem bastante atenção, meus queridos, nessa cantiga de roda. Ela conta uma pequena história cheia de emoções, com um conflito entre o cravo e a rosa. Agora, nossa missão é identificar qual verso mostra uma consequência dessa confusão. Consequência, hein? Começando pela alternativa A, o cravo brigou com a rosa. Esse verso marca o início do conflito, ou seja, é o que causou a confusão. Mas nossa pergunta quer saber o que aconteceu depois da briga. Qual foi o efeito que ela teve? Então podemos eliminar a letra A. Agora olhem com atenção a alternativa D. O cravo saiu ferido. Esse verso mostra claramente o que aconteceu depois da briga. O cravo ficou machucado. Isso é, sim, uma consequência direta do conflito apresentado lá no início do texto. Por isso, a alternativa correta é a letra D. E a letra B? Bom, debaixo de uma sacada é o lugar onde tudo aconteceu, e não o que ocorreu como resultado. Também não mostra nenhuma consequência, então a alternativa B está descartada. A alternativa C diz, e a rosa foi visitar. Bom, esse trecho acontece depois da briga, mas ele está ligado a outro momento, quando o cravo ficou doente, que é o resultado da briga. Ir visitar já é o resultado de o cravo ficar doente. Não é uma consequência direta da confusão inicial. Então podemos eliminar a letra C. Leia o texto e responda a questão. Parlenda. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoitos. 9, 10, comer pastéis. Queridos, após a leitura da parlenda, observamos que ela apresenta letra A, rimas para facilitar a memorização. Letra B, humor para gerar risos no público. Letra C, números para ensinar matemática. Letra D, repetição sem sentido de palavras. E agora, que entre o cronômetro!
Vamos lá, pupilos, analisar as alternativas. Bem, a alternativa B fala em humor para gerar risos no público. Bom, embora a parlenda seja divertida, o objetivo dela não é exatamente fazer as pessoas darem risada, mas sim brincar com as palavras e sons. Por isso, essa alternativa pode ser eliminada. Agora vamos ver a alternativa C, números para ensinar matemática. Bom, é verdade que aparecem números na parlenda, mas eles estão lá só para dar ritmo e ajudar na brincadeira, e não para ensinar contas ou operações. Então essa alternativa também pode ser eliminada. Agora sim, depois de pensar bem, percebemos que a alternativa correta é a letra A. A parlenda usa rimas justamente para facilitar a memorização e deixar a brincadeira mais divertida e gostosa de falar. Por isso, essa é a resposta certa. E a alternativa D, que fala em repetição sem sentido de palavras. Mas quando a gente lê a parlenda, percebe que não é uma repetição sem sentido. Ela segue uma sequência com rimas e até cria imagens engraçadas. Então, essa alternativa também pode ser eliminada. Aí, pupilos, essa aula foi maravilhosa! Eu espero que nossas atividades tenham sido como uma peça de teatro cheia de emoções e aventuras pelo conhecimento. Tchau, meus queridos! Até o próximo Sexto Tempo!